Então o mestre Domingos Tavares fez há pouco tempo, no mês de junho, maio, junho, fez um barco no Liceiro, que foi o Marco Silva com o Marco, e disse uma frase que eu gostei muito. Aqui, há 45 anos que não fazia barco. Há 45 anos que não fazia. Lembra-se qual foi o último barco que fez? Foi aqui para os Vazias, um rapaz aqui da Pavilhão. Como é que se chamava o barco? Nesse tempo não tinha nome. Antigamente os barcos... Não tinha nome, tinha só matrícula e não havia nome. Mas a matrícula não me lembro do nome da matrícula, o número da matrícula. Então vamos andar agora mais para trás ainda. O mestre Firmino começou a fazer barcos quando? Com que idade? Comecei a fazer cabilhas com 10 anos. Em 1953. Eu nasci em 43. E em 53 comecei a fazer cabilhas mais uma avô ali à porta do estaleiro. E depois dei para a frente, aos 12 anos saí da escola, não quis mais ir para a escola, fiz a terceira classe e abandonei a escola. Quis vir trabalhar para o estaleiro. O meu falecido pai dizia, não vai para a escola, não vou mais. Depois, aos 17 anos, até fiz o exame da quarta classe, de noturno. E daí continuei. Mas aos 14 anos, então, foi quando eu disse para o meu falecido pai, eu quero traçar este barco nisso aí. E ele dizia que eu quero muito novo, eu disse, mas seja novo ou seja velho, eu quero traçar o barco. O que é traçar um barco? Traçar o barco é pôr os pontos, estender a tábua, meter as tacas, estender a tábua no chão, em cima dos bancos, por exemplo, e bater a linha do meio e traçar as cavernas da proa, o talão da proa, e depois os pontos das cavernas todas, 21 caverna, focado e talão da rede. É o esqueleto do barco. É para o esqueleto do barco. E depois daí é que nasce então a embarcação do barco. E eu enganei-me e disse ao meu filho, pai, vamos botar aqui na estaca. E ele disse-me ao caso, não, controla. Já controlei. Controla mais uma vez. Eu fui a controlar. Estava tudo bem. Para mim estava bem, não estava mal. E disse, vamos. Eu disse, controla mais uma vez. Eu fui a controlar e realmente estava mal. Diz-me, o que é que vai fazer agora? Vou pagar isto tudo e depois torno outra vez. Então está bom. Paguei tudo, tornei a traçar e depois chamou e disse, agora está bom. Temos aqui a estaca e daí começou. Até que daí continuei e depois já estão quem lidava com as embarcações, na roda de proa, rei, tudo era tudo eu. Que barcos é que faziam aqui? Moliceiros, mercanteiros, bateria da chincha, chinchogos, moliceiras, labradores, galvacheiras, toda a qualidade de bateria. E bateiras da branqueira que ninguém mais era capaz de fazer aqui. Como é que bateira da branqueira, diga lá, o que é uma branqueira? Uma branqueira é uma bateira idêntica àquela que está lá, ou idêntica, eu não tenho aqui nenhum lá, por exemplo, idêntica a esta que está aqui, mas as ricas são tudo, manda mais baixinhas que isto, tudo direitinho, o mesmo feitio, mas tudo e baixinhas, coisa que para quando eles andavam a largar a rede, para elas não dar a volta, com o temporal, com o vento. E então eles queriam atrás todas as chiquinhas, que esta é desta, é uma branqueira, que era a nossa escola. E então, que mais ninguém acharia fazer aqui, isso teria de ser morrer. Havia um melhor que as fazia, mas morreu depois que não vai fazer. E quem é que trabalhava no estaleiro nessa altura? Aqui trabalhava o meu pai, e eu, o mestre Agostinho, e eu, o meu irmão falecido. Como é que ele se chamava? Henrique Tavares. E um tio do meu pai, um primo, e os senadores. E aqui o filho do tio Alegria, o Henrique. Portanto, éramos eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2 senadores. A Serra da Madeira, 8 homens. Tem ideia quantos barcos faziam por mês? Quantos barcos... Como é que era a vossa produção? A nossa produção era, nessa altura, a partir de 62, foi quando eu me casei, fazia 10 munições por ano. Cheguei a fazer 10 munições por ano. De 62, 63, 64 e 65 até 67, um a mais ou menos, fazia sempre entre 10, 9, 8 munições por ano. E 2, 3 mercanteiros, que é dos tais que estão ali, e muita bateria, fazia segunda bateria da chincha, barcos do mar,
também se faziam ao leite aqueles malos pequenos já, Por ano. e lá atrás de chave, e não sei, uma terra. Fazia barcos de mar para que praia? Para Espinho, e para a Bagueira. Nós, aqui para a Torreira, fizemos pouco, provavelmente, nessas alturas. Tem ideia de algum que tenha feito para a Torreira? Não tenho. O meu pai faleceu para férias, depois que eu saí, mas eu não. Nós fomos para Espinho e para a Bagueira. E até quando é que o tio Firmino, ou o mestre Firmino, faz barcos aqui no Estaleiro? Eu fiz até à idade de 27 anos, depois emigrei para o Luxemburgo em 1970, em janeiro de 71, saí daqui no dia 7 e cheguei lá no dia 10. E daí para cá, nunca mais fiz embarcações, agora é que fiz então o Marco Silva. E o que é que sentiu quando fez o Marco Silva? Senti muitas saudades e muito orgulho. Só que, para mim, foi dessas datas para agora que foi o primeiro e deve ter sido o último, como Moisés. E daí, logo se vê. Nunca sabes como fazer outro barco, não é? Talvez. Ainda nunca se sabe. Nunca se sabe. E agora que falámos do mestre Firmino, vamos falar do mestre Agostinho. Vamos andar para trás. Olha, o mestre Agostinho está ali. Quem o vê está com o filho, são as duas figuras iguais. E o mestre Agostinho, vamos começar com a vida do mestre Agostinho. O mestre Agostinho, Você se lembra? Era um homem. Muito que lhe custe. Vamos tentar lembrar a história da vida do seu pai. Foi um homem, um grande artista que apareceu aqui em Portugal. Havia mais, mas ele era um grande artista, um bom professor. Eram duas escolas, a dele e do Lavoura. Esses pontos teve, aprendeu no Lavoura. E eu aprendi aqui. Os Teves e o Felisberto são alunos do Lavoura e você foi aluno do seu pai. Nunca discutimos um com o outro, rivais, mas nunca discutimos um com o outro. Eu com os Teves. Sempre nos demos bem, muito amigos, e ele lá e eu aqui. Mais tarde, antes de eu sair, andei a trabalhar para o Henrique, para o mestre Lavoura, e o Antônio vão aqui trabalhar para nós, a ajudar. A gente ajudava uns aos outros. Quando ele precisava, eu ia lá, quando a gente precisava, eu vinha aqui. Isso foi muito bonito. Foi uma época muito importante. Ainda hoje ainda temos falado nisso muitas vezes. Era uma época muito importante. E havia muito trabalho e foi a pena ter chegado ao que chegou. Foi muito pena. Mas voltamos ao tio Agostinho. Agora, o mestre Agostinho foi um homem que nunca teve outra profissão, foi sempre esta. E depois, quando eu emigrei para o Luxemburgo, a primeira vez que vim a Portugal de férias, ele quis ir para o Luxemburgo. Ele quis ir para o Luxemburgo e eu arranjei lá o trabalho onde ele estava a trabalhar, matei-me na carpintaria e ele lá estava. Teve um acidente, cortou a mão, cortou a estrela e ficou com a mãozinha assim. O mestre Agostinho, que era seu pai, meu pai nasceu em... Eu nasci em 1922. 1922. 8 de 12 de 1922. 8 de 12 de 1922. Há um bocado estávamos a ver que uma das coisas que caracterizavam nos moliceiros eram os painéis. Os painéis. O que é que tinha o painel da proa normalmente? Eu tinha sempre do lado esquerdo, a proa tinha sempre o cavalo e por baixo, as letras, mestre Agostinho Tavares. O que é que... Havia alguma diferença entre os moliceiros feitos pelo seu pai, pelo mestre Agostinho Tavares, e os moliceiros feitos, por exemplo, na Mortosa? Se pudesse comparar, vamos comparar três escolas de mestres. Mestre Agostinho Tavares, mestre Henrique Lavoura, mestre Joaquim Raimundo. O que é que separava? Havia uma separação grande porque os nossos barcos eram mais fagainhos. Fagainhos chama-se rodada para o... E de rei tinha outro sistema. Ao passo que os do Joaquim Raimundo eram barcos muito grossos de proa. E o que me punha muito os barcos do Joaquim Raimundo eram as pinturas que eles faziam. Os painéis. É que me punha muito esses barcos. Mas eram barcos. Antes de nós começarmos a trabalhar para lá, o Joaquim Raimundo fazia muitos barcos. Ele foi para a América, nós começamos a trabalhar para lá para a Mortosa e fomos sempre nós. Veio então a seguir, o mestre Henrique Lavoura é que começou a fazer algum para lá, porque nós não podíamos fazer todo.
porque senão eles não tocavam por baixo. Portanto, que isto quer dizer que o mestre Joaquim Raimundo seria o mais antigo, O mais antigo. depois é o seu pai, O meu pai, o mestre Agostinho, e depois o mestre Henrique Lavoura. É. Mas o seu pai já aprendeu a arte, o seu avô, O meu avô, que que se eu, chamava Firmino Tavares da Silva. Ou Firmino. Ele tinha 3 nomes na capitania. Firmino Tavares da Silva, Firmino Tavares e Firmino da Silva Tavares. Então, já vimos a antiguidade de 3 mestres. 3 mestres. E agora Avô, temos. avô. Não, eu digo que estava a dizer da Da Bertosa. Bertosa. Sendo o seu pai mais antigo, o sendo o Joaquim Raimundo, o seu pai, Meu pai, o Henrique Lavoura, Lavoura. mas mais antigo que eles todos é o seu O meu avô. O meu avô. Mestre Isto Firmino já vem da Tavares. família. Isto já vem da família. Então, vamos continuar a andar para trás, vamos falar do mestre Firmino Tavares da Silva. O mestre Firmino Tavares da Silva, como o meu avô e o meu padrinho, também era um bom artista. Só que trabalhava mais à antiga. E os barcos que ele fazia aqui era mais aqui para os lavradores. E ele não sabia ler. O meu avô não sabia ler, o mestre Firmino Tavares não sabia ler. Só que, como mestre, era um bom mestre. E foi o que eu aprendi também, que como ainda trabalhei com ele, também aprendi uma coisa com ele. Só que nós depois melhoramos mais, o meu avô, seu pai, melhorou mais o mestre Agostinho, melhorou mais o sistema das embarcações e daí começou a sair a obra perfeita de Parrilhão. E quando diz melhorou mais o sistema, ele mexeu em tudo. Mexeu em tudo. Os rodos de proa, fez formas novas, tudo. Mexeu em tudo. As formas velhas do meu avô, ele desapareceu com elas todas. E então, e eu a trabalhar com ele. Todas aquelas réguas de pontos, Tudo novo. Tudo novo, fizemos tudo novo. Tudo novo. Já com o meu pai. O seu avô, o mestre Firmino Tavares, também se lembra-se quando é que ele nasceu? Por acaso agora não tenho a data dele, eu acho que foi 1800 e eu já soube essa data, mas depois imigrei e tal, esqueci-me da data dele. Mas o seu pai se nasceu em 1922, o seu avô nasce em 1800, finais de 800. Finais de 1870, qualquer coisa assim. Porque o meu pai tinha um irmão que era mais velho que ele, por isso é 1700 e tal, 1800. E sempre foi aqui neste estaleiro, como outro, no mesmo sítio. No mesmo sítio, sempre aqui. E havia, além dos para trás do seu avô, ainda havia mais Tavares, mas já não tem ideia. Não, já não tenho ideia. A arte até que eu conheço foi o meu avô, o meu pai, esse meu tio que foi à América que também morreu, e daí para cá esse seu tio era Manuel Tavares da Silva. Manuel Tavares da Silva. Ou Manuel da Silva Tavares. Pronto. Mas estava para dizer que o seu avô tinha 3 nomes na capitania? Tinha. O meu avô não sabia ler. Ele ia para a capitania para registrar um barco, por exemplo, hoje ia para vocês. Registrava o seu barco e ele perguntava o seu nome. Firmino Tavares. Amanhã ia para, passado um mês, ia para outro, o seu nome, Firmino Tavares da Silva. Ia para outro, daqui a outro mês, ia lá para registrar outro, Firmino da Silva Tavares. Tinha 3 nomes na capitania. E isso deu uma complicação muito grande. Porque isto, o meu pai deu isto da parte dele, e depois fui eu que paguei aos meus irmãos, e para pôr isto a meu nome, vim da vez. Nós estamos em 2015 e estamos a falar de 1870. Estamos a falar de mais de um século que este estaleiro foi fazendo moliceiros, mercanteiros, toda a qualidade de embarcações que havia. Não faz assim uma ideia de quantos barcos poderão ter saído destas 3 gerações? Isto que eu me lembro, só de mercanteiros, isto saiu uma centena deles aqui. E moliceiros a todos não tem conta. Que eu me lembro, agora fazemos uma ideia do que eles fizeram antes de eu começar a trabalhar. O símbolo foi sempre o mesmo? Sempre o mesmo. Aquele símbolo. O símbolo dos Tavares, que é o que está no Moliceiros, é sempre o mesmo. E é o que está hoje no Marco Silva. É o que está no Marco Silva. E isso eu tinha que ser, se não fosse. E isso eu dou de prova, porque se não fosse eu não aceitava. A sua imagem de marca é a roda da proa. A roda da proa, ré e o símbolo do leme. Se eu hoje filmar um Marco Silva, estou a filmar um barco que você fez aos 15 anos. Aos 15 anos, pronto, vai lá, certo. É isso que a gente... é uma recordação. E não sai mais para dentro. Eu hoje, aquele barco que está ali, é um filho meu.
eu vou à torneira, reparo para ele e digo, olha, tenho aqui um símbolo meu. Foi um prazer. Tenho de dizer a realidade, como não fazia há muitos anos, de que já era para fazer o do Zé Roberto. O barco do Zé Roberto era para ser eu a fazer esse barco. Mas depois fui embora para o Luxemburgo, fomos comprar o prego, escolher a madeira, o nosso motor e tal. E depois fui para o Luxemburgo e ele telefona-me a dizer que o paralelo que eu ia fazer. Eu disse, muito bem, rapaz. Faz a oportunidade à tua vontade e o trabalho tem meu. O que me falta a mim é que fazer, foi que andou a renovar aqui. Em lugar de fazer o barco, eu ia renovar aquilo que é feito. Foi assim. Se quisesse dizer assim alguma coisa sobre moliceiros, eu costumo dizer que a culpa é minha, o Moliceiro é o barco mais lindo do mundo. O Moliceiro, para mim, de todos os barcos, é a coisa mais bonita que há. É um barco, é uma pena deixar acabar este sistema. A nossa Ria de Aveiro é um luxo com este barco na Ria. E se eles deixam acabar uma lesíria, isto é uma lesíria. É uma pena. É isto em Itália, em Venezia. Na verdade, já lá fui, já vi aqueles as bombas. Isso mesmo. E nós em Portugal, à Aveiro, é isto. E em Lisboa, às fregatas. Podemos falar sobre as fregatas. Pode falar sobre as fregatas, mas antes de falar sobre as fregatas, se terminasse aqui esta nossa conversa e se quisesse deixar uma mensagem a alguém sobre os moliceiros, o que é que gostava de dizer? Eu pedi à Capitania do Porto de Aveiro para que nunca deixasse acabar os moliceiros e deixar fazer quanto mais melhor para a nossa vida, que é para valorizar aquilo que temos em Portugal. Como imigrante, era a coisa melhor que fazer. Como imigrante, você disse-me que há dias que no Luxemburgo fazia casamentos num lago. Aqui há anos fiz um moliceiro de 6,60 metros no Luxemburgo e depois botei lá num lago privado. E então o que é que acontece? Quando souber que lá estava o barco, toda a gente ia fazer fotografias para lá. E depois, se for pedir ao dono do lago, se podia fazer dentro do barquinho. E o homem disse, olha, eu vou falar com o Sr. Tavares, se ele autorizar. O homenzinho telefonou e disse, senhora Lindo, deixa-me fazer as fotografias, isso até é interessante. Mas depois quero ver as fotografias, depois aquilo ficava uma beleza, aquilo era do meu amigo. A partir daí, começaram a fazer todos os casamentos que faziam lá daquela vilagem. Vinham fazer as fotografias do casamento dentro daqui. E vai fazer um barco, um moliceu grande agora no Luxemburgo? Grande não, vou fazer um talvez de 8 metros. E a Capitania do Luxemburgo, nem fui eu que eu fui registrar, foi a minha nora. Eu dei as medidas todas do barquinho, pontal, comprimento, largura, e ela chegou lá e levou a fotografia. E eles deram um livreto como se fosse o livreto de um carro. Como um passaporte. Exatamente como um passaporte. E disseram para ela, diga ao seu sogro que faça muito, que nós resistamos todos. E não paguei um cêntimo. O mais importante é que não levaram um cêntimo. É mais fácil fazer moliceiros no Luxemburgo. No Luxemburgo fazer aqui em Portugal. Não vejo qual é o motivo, mas é de lamentar que aqui em Portugal não deixam construir os barcos que as pessoas querem construir. E eles deveriam deixar fazer. Se as pessoas têm ideias de fazer, dar liberdade para que eles constroem, que é bonito para a nossa lesíria. A Ria da Aveiro é uma lesíria, é uma coisa que não existe aí. Não temos outra igual. E eles estão a dar cabo dela. O nosso país está a dar cabo daqui. Então, há um bocado queria falar das fregatas. Das fregatas. Pronto, vamos às fregatas. As fregatas estavam em Lisboa, não é? Quando eu apareci cá, estavam em Lisboa. Mas as primeiras fregatas e os primeiros marinos foram construídos na Ribeira da Aldeia. Pelo meu avô, pelo Francisco Leivinhas e um cunhado do meu avô. Lembra-se os nomes? Os nomes eram o Firmino Tavares, Leivinhas e Albertino da Gorda e Serafim. Eles começaram a construir, e havia um outro que agora não me recordo. Mas eram 3 mestres no mesmo estaleiro. No mesmo estaleiro, todos juntos. Todos juntos. Foi quando eles construíram as fregatas e os primeiros marinos. E depois levavam daqui, aqui no cais, em baixo, metiam 2 mercantéis ao fundo, porque era uma embarcação muito pesada, e não tinham água para calar, para sair lá fora, à cala.
E então o que é que eles faziam? Botavam 2 mercantéis ao fundo, depois coávamos, encostávamos ao costado da fragata, ou do barino, contra a cinta, amarrávamos, e levantávamos, suspendiam a fragata e saiu com ela por fora até a casa. E ela depois daí já ia a ela para Lisboa. E daí esse cunhado do avô, o que é o Tio da Gorda e o de Serafim, foram para lá e montaram lá o estaleiro na Rentela, e daí que Você da Rentela era o teu cunhado do avô. Você conhece esse estaleiro? Está lá no Barco Velho ainda. O estaleiro que lá está agora é um museu. Exato, é o Museu da Rentela. Lá estive no passado. Agora é um museu. Eu era aquele que está lá a trabalhar no fogo. Do lado dos Monchões, do lado das secas da Atlântica e do Picado e isso, também trabalhei no Cravidão e trabalhei no Picolinhas. Também nas fragatas, na reparação e nos navios do bacalhau. Ia daqui do estaleiro do seu pai trabalhar Trabalhava lá. Quando eles pediam, eu ia lá para ajudar a safrar. E eu ia lá fazer 4 meses para ajudar lá. Trabalhou no estaleiro. Com que idade é que saiu de Portugal? Saí com 27. Entre os 14 e os 27. no Trabalhou aqui. Seixal. E trabalhava no Seixal. No Seixal. E trabalhava aqui. E no Seixal, o primeiro estaleiro que aparece é dessa equipe. É dessa equipe. Não, no Seixal não. Já havia. No Seixal foi os Picadeiros e o Cravidão, que eram lá de Lisboa. Na Rentela foi essa equipe, que foi os cunhados do meu avô, o Serafim e o Tiago Martino, ele que montaram lá o estaleiro e depois lá, daí continuaram. Eu lembro-me de ver lá um barco, não sei se era Valinho, se era Fragata, que se chamava Amoroso. Amoroso. E Amoroso é uma ilha da Ria, não é? Pois. É um nome que a realidade é. é capaz de ter sido feito por alguém de lá. De lá, porque eles foram daqui, por todos os carpinteiros depois, iam daqui para lá. Perdeu, era a terra dos carpinteiros navais e fornecia carpinteiros para Lisboa, para trabalhar lá. Os picadeiros, picolinhas é de lá, mas os empregados dele, eu tive a para ele, era tudo daqui, tudo perdeu, praticamente. Tinha dois de Lisboa, dois rapazes de Lisboa, que era o. Ai caramba. O Cipriano, era o Cipriano, e havia o mestre Manuel, bom rapaz, que era lá de Lisboa, e artistas até também. E o resto é tudo aqui para lá, tudo para lá. Um tio meu que já voltou também, um tio de Naciano, que era o encarregado daquilo, e até eu ia ficando sem uma vista lá. Estávamos a meter a cinta, e aquilo é com atacadas correntes, e vai-se apertando os grãos, depois é que põe setas a bater, com as massas de ferro. E a atacada, sai uma cunha do parque de lado, eu estava abaixado a encontrar, sai, a minha sorte bateu de lado, se bate o punho, já estava. É verdade. E quando ia para o Seixal, ia trabalhar como carpinteiro, mas já tinha responsabilidades? Já. Orientava trabalho? Quer dizer, o encarregado era o meu tio, e lá no Picolinha, no Cravidão. No Cravidão, o meu tio que era o encarregado. Ele vinha chegar ao meu beiro, ou vinha ter coisa, o tio, o que é que se segue agora? Vai para lá, faz aquilo assim. Não fazia trabalho. E eu continuava. Fragatas, marinos. Marinos, na fragata. Andei, na fragata foi a renovar a Vênus, chamava-se Vênus, que era da Bíblia do Pai. E nos marinos era do Alves Carvalho, esses pintores para reparações, andei a pintá-los, a pintar as entopadas, como pintor e tudo. Os marinheiros, pronto, que trabalhavam nesse marino, eram primos diretos da minha mãe. E depois viram-me lá, aliás, que eu tinha pintado lá, Foi uma época muito boa. Foi uma época muito boa. E aquilo foi mais uma aventura que eu tive, que depois fui para o Luxemburgo. Vá lá, vou voltar atrás. Fui para o Luxemburgo. Ao terceiro ano que vim cá, que veio a minha família, a minha mulher e o meu filho, o Picolinhas apareceu-me aí, dava-me sociedade no estaleiro, veja bem que não vou contar. A minha mulher está aí com o palmitinho. Dava-me sociedade no estaleiro, tinham as regalias como eles, tudo escrito, sem eu entrar com dinheiro nenhum. Ficava com parte como eles, no estaleiro, sem eu entrar com dinheiro, e tinha as regalias deles e o salário igual a deles. Portanto, é uma coisa valia. Mas já tinha a vida no Luxemburgo. Já tinha a vida lá. Já tinha lá a minha vida, eu disse não. Mas Choquinho, chamava-se Choquinho.
Mexo, tenho uma grande simpatia por si, mas agora era quando eu estive que você me havia feito essa proposta. E se eu tinha aceitado, tinha estragado a minha situação. Que a seguir veio 25 de abril. E aquilo acabou tudo. Se eu, por acaso, me iludisse, às vezes há coisas assim. Se eu me tenho iludido, ficava. E eu tinha estragado a minha situação, que a partir no ano a seguir, isto foi em 1973 e 75, não é? Foi 74, foi 25 de abril. Eu tinha dado cabo da minha situação. É verdade. Porque aquilo depois dos talentos acabou tudo. Depois de 25 de abril acabou tudo. Os cavalos, aquilo, só o Albertino, o tio Albertino da Gorda, que ficou, tinha o estaleiro dele e que depois mudou para a Mora, que ele está agora por trás do campo da bola, daqueles navios grandes, daqueles barcos grandes. Creio, caramba, é aquele que estão lá a trabalhar. O filho, agora o filho. Nesses taleiros onde trabalhou, faziam as bateiras labregas que foram depois para o Tejo, para a Chamusca, para a Zambuja. Lá não se fazia. Lá por acaso não fazia. Houve uma ocasião que apareceu lá o rapaz e o meu tio disse: se vocês quiserem que o meu sobrinho sabe tratar disso, faz sem uma bateira. Mas depois, como eu vim embora, que o meu pai precisou de mim, até no meu pai não foi o caso do meu pai precisar de mim. Foi, eu quando saí, deixei 5 ou 6 contratados. Mas depois eles não eram presentes a mim e eu fui para fazer lá uma temporada e vi. E se eu não vinha embora, os homens com quem eu tinha contratado o barco não queriam que o meu pai fizesse os barcos sem eu gastar. Sem eu estar aqui, o barco eles não queriam. Já o filho mandava mais para o pai? Sim, nessa altura era. Eu cheguei a uma altura e disse para o meu pai: aqui dentro risco eu e você vai para o mato, compra madeira, que não quero que falte aqui madeira. O resto não compro eu. Eu escolhi a matéria-prima e você escolhia a água. Era assim. Pronto. Foi a coisa melhor que eu podia ter tido na minha vida. E você, 45 anos depois de ter feito o último barco, volta a fazer mais um barco. Fiz um filho. Pode ser o último. Para mim, conta como o último, mas até se eu tiver saúde e quer parece um amigo, sou capaz de ajudar e faço o barco. Por que não? Até pode atravessar para o mar, se ele vender aquele. Pode atravessar para o mar, se ele vender aquele, já disse aí. Se tivesse a sorte de vender o barco e que faças uma coisa para a tua vida, a gente faz outro barco. Já disse aí. Já disse. Arranja que eu estou aqui, enquanto eu puder hoje, eu faço tudo. Haja quem queira que Muriceiro, haja quem queira que mestre, não falta, é isso? Já disse aí. Olha, obrigado, tua família. Isto são coisas que fico dentro. Isto nunca mais sai. Não, mexe consigo. Mexe porque a pessoa foi muito ano sem fazer nada. E eu vinha cá e a malta, porque eu nunca quis. Mas aconteceu com o Marco, como sou muito amigo dele, e aconteceu com ele eu dizer-lhe: a gente faz o barco, vamos juntos fazer o barco. Só quero que tens que me ajudar a pegar nos pés, porque pegar em pés é um problema, então que. E foi ele: a gente ajuda. E ele, o Marco, a motosserra aqui na categoria. Ele a cortar a madeira com a motosserra é um erro. Isso não é Então, isso quer dizer. Eu corto muito bem. Eu corto muito bem com a motosserra, só que eu tenho um problema, a mudar as pernas, está a perceber? Quando tenho de mudar, tenho que parar, não posso assim eu. Então, o mestre Firmino quase teve um aluno novo para a mestre, que é o Arraiz Marco. O Arraiz Marco, é verdade. E tenho muito orgulho nele, ele é um rapaz, é nervoso, é um moço, e não é trouxa. A gente diz as coisas e ele vai errar. E isso é muito importante. Só que há certas coisas que ele tira tudo à moda dele, mas há coisas que não havia de ser. E eu deixei fazer, mas as soluções não tinham sido. Mas o teu Firmino, quando começou, também queria tudo à sua moda. Com o seu pai. Com o meu pai. Pois. Você também criou um estilo com o seu pai. Eu criei um estilo com o meu pai, que ele já tinha lá. E depois a gente fez. Nós não foi criar um estilo, fomos melhorando. Foi criando imagem. Chegava um cliente, a gente estava o barco na água, aquela volta aí. Vinha outro que estava contratado, o meu barco quer que me façam mais assim.
Não há problema, deixa estar. Era a medida. Eu ia, pegava na forma, mais um bocadinho. O barco ia na água, é isto mesmo. Pronto, e fazia assim lá. Fiz uma forma nova, tenho aí. Fiz as formas da rei, que estava um luxo. Está muito bonita de rei, tanto rei como para. As formas têm outros sistemas que não têm os outros barcos. E vê-se, hoje atualmente é que se vê. Quando eu estou encostados uns aos outros, agora nota-se a diferença entre uns barcos e outros. Não é que os outros não sejam barcos, não estou a dizer que não sejam barcos, mas tem um sistema outro. A proa, a coberta da proa, o arco da roda principal e essa coisa toda. Depois, ali, os nossos têm outro cordeado, os outros são mais direitos, que é isso que não deveria ser, porque se eles hoje fossem para andar à barra, para comandar 20 tempo, ou aqui aos ensinos, e 2 à barra a empurrar, a barra aqui a fazer como é que eles faziam, não aguentavam. Não aguentavam. Agora sem direitos, aquilo é um problema. Olha, já agora, já que está a puxar a dizer isso, há alguma diferença se o Moliceiro fez com o Marco, já sabia que não era para o Molice, era para uma regata? Uma regata. Há diferenças na construção pelo facto de ser para regata e não ser para trabalho? Eu fiz igualzinho como que fosse para trabalho. Só que ele tinha mais alta borda um bocadinho, pronto, fez a moda dele. Mais alto na Mais alta borda? borda. É bom para a regata. Tinha mais alta borda, fez mais altinho da borda, pronto. Foi à moda dele e está bem. Agora, o barco de trabalho fez a maneira como fosse para trabalhar mesmo. Amanhã além, ele queria ir trabalhar com ele, sabia-se o Moliço. Se ele se ensinou o Moliço, podia ir ao Moliço, não há problema, mas agora o Moliço. Eu penso que nunca mais chega ali. Nunca, deve ter acabado. O Molice acabou, mas os moliceiros podem não acabar. Podem não acabar. Eu pedia aos nossos responsáveis pela Capitania do Porto que não deixassem acabar este, que deixassem isto ir para a frente. E dar liberdade a quem quer fazer barcos. Porque isto não faz mal nada à ria, só faz bem, faz beleza. E a nossa beleza da ria é coisa que nós temos em Portugal. E é muito importante. E fazem vir muito turismo por causa disto. E é pena, eles acabam disso. É pena. É tal e qual como isto. Como barcos também. É. Olha, vamos acabar por aqui, está bem? Está bem. Para já, depois vemos outra vez. Está bem. Está bom, obrigado. Está bom, Sr. Carlos. Vamos ver se não vai pesar nenhum.